Olá, sexto ano, espero que vocês estejam bem. Agora a gente vai falar sobre a separação daquelas misturas que a gente falou na última aula, tá? Então a gente viu que as substâncias, elas se interagem entre si, formando novas substâncias. No caso daí serão misturas, porque são substâncias diferentes, certo? Só que a gente também precisa, no nosso cotidiano, que eu vou dar alguns exemplos para vocês, a gente precisa separar também essas misturas. Como separar? Depois que a gente já juntou, depois que essas moléculas já interagiram entre si. Então, tem alguns métodos para separar essas misturas. Nessa aula, a gente vai falar sobre a separação de misturas heterogêneas, tá? Então, são aquelas, lembrando, né? São aquelas misturas que são visíveis às suas fases. Ou seja, a gente consegue enxergar todas as misturas que estão ali naquele componente, beleza? Então, eu quero que vocês leiam o texto lá da página 562, que o título é Pesquisadores da UFMG, que é a Universidade Federal de Minas Gerais, desenvolvem filtro capaz de separar água e óleo. E tem essa imagem aqui do vazamento de um óleo no mar, tá? Então, eu quero que vocês leiam esse texto e depois de vocês lerem, eu quero que vocês reflitam, respondam algumas perguntas. De que óleo o texto fala? Essa mistura é uma mistura homogênea ou heterogênea? Você imagina a importância de separar essa mistura? A importância para a natureza, a importância para nós mesmos, seres humanos, né? Eu quero que vocês reflitam sobre essas perguntas depois de lerem esse texto, belezinha? Então vão lá ler o texto, depois vocês continuam a aula. Então, como separar, então, essas misturas, certo? Tem dois processos. Tem um processo mecânico, que não ocorre a transformação do estado físico dos componentes ali daquela mistura, ou uma separação física, tá? Metodologia física. Quando ocorre transformação do estado físico de pelo menos um dos componentes daquela mistura, certo? Mas a gente vai falar principalmente dos componentes onde o estado físico não sofre mudança, ou seja, o tipo de separação mecânica, certo? Que a gente vai chamar de mecânica. A primeira forma de separação que existe, o primeiro método que existe para separar uma mistura, sem transformar o estado físico do que compõe ela, né? Estado físico, lembrando, sólido, líquido e gasoso, certo? Então, a forma mecânica de separar isso sem que os componentes sofram essa transformação, um dos métodos é a catação. A catação, ela separa pelo tamanho dos componentes. Então, quando tem componentes muito grandes, então é possível fazer a separação dessa mistura por catação. Um exemplo disso, por exemplo, não, né? Um exemplo disso é a catar feijão, pedrinha, tirar sujeirinhas do feijão, né? Tem muitas casas que ainda fazem isso, né? Que com os grãos do feijão, qualquer outro grão, pode vir impurezas, ou seja, sujeira, pedrinhas. Então, o método de catação é um método de separação, tá? Não está transformando o estado físico das coisas, por exemplo, do feijão, tá separando, estava misturado feijão com pedrinhas, com sujeira, era uma mistura, tinha mais de uma substância ali, não era só feijão, e é uma forma de separar mecanicamente, certo? Então, a catação é uma forma de separação de misturas heterogêneas. Então, não é algo assim tão longe do nosso cotidiano, né? Outra forma de separação de misturas heterogêneas é a peneiração, que é quando temos materiais sólidos de diferentes tamanhos. E um desses componentes é muito pequeno, muito pequeno. Então, é criado uma forma de passar somente aquele material menor e reter os maiores. Tá? Nesse caso, a peneiração, que é muito comum, que é usado na cozinha. Quem já cozinhou, já viu alguém cozinhando, já viu usando uma peneira. É uma forma de separação de misturas heterogêneas. Tá? Outra utilização da peneiração é em obras, em construções, que o trabalhador ali, ele precisa peneirar a areia
para utilizar para construção. E às vezes essa areia nem sempre tem só areia, às vezes tem outras coisas misturadas também, e é preciso então fazer essa separação dessa mistura, certo? Então são exemplos aí que é do nosso cotidiano, a gente às vezes não para pensar, mas tudo é uma separação de misturas heterogêneas. Outra forma de separação é a separação magnética. A separação magnética ela usa um ímã gigante que usa para tirar, separar daquela mistura apenas objetos que se atraiam com esse ímã. Geralmente metais, né? Esse tipo de separação é muito utilizado em ferro velho, que são aqueles lugares onde vão as peças velhas de carro, de caminhões, e a empresa ela utiliza essas peças e vende separadamente essas peças, mas enfim, fica tudo misturado ali. Fica misturado banco, que não é metal, fica misturado plástico que tem no carro, por exemplo, do volante, borracha, tem vários tipos de substâncias diferentes ali misturadas. Se a pessoa quer apenas os metais do carro, ela utiliza então um ímã bem grande e esse ímã vai atrair somente os metais. Então é uma separação. Tinha uma mistura de várias substâncias diferentes, foi retirado, não mudou o estado físico de ninguém, então é separação de misturas mesmo, tá? Mecânica. Outra forma de separação de mistura é a filtração. A filtração também é bem comum no nosso dia a dia, por exemplo, para passar café, né? Então, aquele coador, aquele paninho, tem gente que usa paninho, tem outra gente que usa aquele filtro de papel, ele serve para filtrar, ou seja, separar a mistura, certo? Então, coloca o que ali dentro? Coloca o pó de café, por exemplo, e passa água quente para sair o café embaixo, certo? Então, esse filtro ele vai deixar passar somente a água, com a essência ali do pó de café. Mas o grão de café, os grãozinhos de café não vão descer. Então, vai separar, vai ser uma mistura também, uma separação de mistura, tá? Outra forma de separar através da filtração é o sólido e gasoso, tá? Que também tem forma. No caso aqui do café, seria o sólido, que seria o pó de café, e o líquido da água. No caso, por exemplo, do aspirador de pó, que é utilizado para limpar a casa, ele também faz esse processo de filtração. Tanto é que dentro da máquina que realiza que aspira essa sujeira, ela também tem um filtrozinho, ou seja, um papelzinho que é o filtro que coloca ali dentro, que é justamente para retirar as coisas sólidas, separa o sólido ali que está na poeira do lugar do tapete, do sofá, do chão, e passa só o ar, ou seja, gás. Então, separa o gás da sujeira. Isso vai retendo essa sujeira nesse filtro, então acaba limpando o ambiente. Então, também é uma forma de separar misturas heterogêneas, porque não mudou o estado físico nem de um e nem de outro, certo? Outra forma de separação de mistura é a decantação. A decantação, ela tem a ver com a questão de densidade. Densidade é um peso. Tem determinadas substâncias que elas pesam mais do que a outra quando elas são inseridas em um outro ambiente. Por exemplo, a água. Tá? Então, por exemplo, se eu pegar esse aqui se chama Becker, é esse copo de laboratório. Se eu pego um becker desse e coloco areia ali dentro, a areia é mais pesada do que a água. O que vai acontecer? Essa areia vai se depositar no fundo desse becker, porque ela é mais pesada, é mais densa, certo? E aí, então, eu posso separar a água e a areia, certo? Daí eu posso passar essa água para outro pote, outro becker, e fica ali então só a areia. É uma forma de separação de mistura também, tá? Então pode ser feita com líquido sólido ou de dois líquidos com densidades diferentes. Mas como assim? Por exemplo, aqui, no caso de dois líquidos, os líquidos também, eles vão depender das suas propriedades químicas. Então, tem líquidos que são mais densos, mais pesados do que outros, certo? No caso aqui, é um exemplo, esse material aqui se chama decantador,
tá? Ele tem um funil aqui de decantação, onde vai colocar as substâncias, esses componentes na mistura, e aqui embaixo tem um recipiente para receber o que vai ser separado. E bem aqui no meio, se vocês repararem, tem como se fosse uma torneirinha. E essa torneirinha se abre, você vai regulando com a mão mesmo ali, vai abrindo até passar só o que você quer. Então, no caso aqui, foi colocado óleo e água. No caso, a água é mais densa do que o óleo, tá? A água, ela vai ir para o fundo, então, aqui do funil de decantação. Então, consigo separar esse óleo dessa água, já que o óleo e a água não se misturam mesmo, tá? Então, para eu conseguir separar esses dois líquidos, eu posso usar esse decantador, certo? Então, abre a torneirinha aqui e deixa passar só água. A hora que terminar de passar água no copo aqui no becker que tá aqui embaixo, eu fecho a torneirinha. Pronto, daí eu tenho de um lado o óleo, do outro lado a água. Outra forma de separação de misturas é a centrifugação. A centrifugação nada mais é do que acelerar o processo da decantação que a gente acabou de ver. Então, ela faz com que esses componentes mais densos, pela rotação, ou seja, pela rapidez, façam com que ele decante mais rápido, que não fique ali esperando descer aquele componente. Então, a centrifugação ela vai fazer com que isso aconteça mais rápido. Tá? Então, em laboratório, é muito usado esse tipo de método de separação para fazer exame de sangue, tá? Então, aqui, ó, tem tubos de ensaio, esses tubos aqui tem sangue dentro. E o sangue, ele é uma mistura heterogênea, sabiam? A gente pode achar que não, às vezes porque tem todo a mesma cor, mas não, tem várias células diferentes, componentes diferentes no sangue. E pela centrifugação, esses tubinhos aqui retirados de sangue, pega um tubinho desse aqui cheio de sangue, e se eu quiser apenas determinadas células que estão presentes no sangue, eu coloco nessa máquina aqui, que é a centrífuga de laboratório, centrífuga clínica, coloco os tubinhos aqui dentro, fecho essa tampa, coloco aqui a rotação e o tempo que é para fazer, e essa parte aqui vai girar muito rápido. Isso vai obrigar as células mais densas se depositarem na parte de baixo do tubo, que ele está mostrando aqui na letra B, certo? Então, o papel da centrífuga é acelerar o processo de decantação. Então, decantou. Então, essa parte mais escura aqui são as células mais densas, as células pesadas do sangue. Ela vai se depositar aqui no fundo do tubo. Tá? E essa parte amarela aqui também faz parte do sangue, se chama plasma. Mas é tem outro tipo de células, outra composição aqui nessa parte do sangue, certo? Então, a centrifugação ela vai acelerar o processo da decantação mesmo, tá? Outra forma que é usada a centrifugação no nosso dia a dia é, por exemplo, para secar roupa. Então, aqui do lado, ó, tem uma máquina que se chama centrífuga também. Só que essa centrífuga é diferente dessa. Essa centrífuga aqui vende em qualquer loja, né? E é utilizada para secar roupa. Por quê? Ao colocar a roupa muito molhada aqui dentro, ela vai girar de uma forma bem rápida, o mesmo processo aqui da centrífuga clínica, né? Ela vai girar de uma forma bem rápida e a água, então, ela vai descer e vai ser escoada, e também boa parte da água vai ser evaporada, porque tem centrífugas que também aumentam a temperatura. Nesse processo de movimentação, de agitação, consequentemente vai aumentar a temperatura também ali, isso vai fazer com que a água evapore daí, tá? Mas a água, ela desce também o mesmo processo da centrífuga clínica, por exemplo, beleza? A importância da separação de misturas para reciclagem na coleta seletiva, né? Ao separar o nosso lixo em casa, o que é reciclável, o que não é reciclável, o que é seco e o que é úmido, a gente está fazendo uma separação de misturas heterogêneas, porque a gente consegue observar os diferentes tipos de materiais que tem ali e você vai separar esses materiais sem mudar o estado físico deles, certo? Isso é coleta seletiva.
tá? A coleta seletiva começa dentro da nossa casa. Então, a gente faz essa separação heterogênea e manda, então, para um local, no caso aqui de Florianópolis, lá para a Concap, né? A Concap, lá os trabalhadores vão fazer mais um processo de captação, eles vão fazer essa divisão para saber o que é relacionado à propriedade daquele material, se é plástico, se é vidro, se é metal. Eles vão separar ainda dessas partes, e daí cada parte dessa vai ir para a reciclagem. Aí na reciclagem tem a mudança do estado físico dela. Aí é uma separação de misturas heterogênicas físicas. Não é mais mecânica, porque mecânica é a parte de catação, não mudou o estado físico daquele material. Já na reciclagem muda o estado físico, porque daí o que acontece? Por exemplo, nas latinhas de alumínio. As latinhas de alumínio, elas são derretidas, o alumínio é derretido, ou seja, já mudou o estado físico, ele estava sólido, agora ele é líquido. E então vai ser usado para produzir outras coisas daí. Então mudou o estado físico dele, mas ainda é uma separação de misturas heterogêneas, certo? Então no nosso dia a dia, perceba que no nosso dia a dia está muito presente essa separação de misturas, a importância de se separar materiais, de se saber como funciona essa separação, porque nós mesmos realizamos isso no nosso dia a dia, certo? Então, tem uma situação, um problema ali na página 568, que eu quero que vocês leiam o texto, tá? Que o nome é Inventor de Filtro que Absorve Bactérias e Agrotóxico recebe prêmio de inovação. Eu quero que vocês leiam esse texto, tá? É o compromisso nosso dessa semana. Ler o texto, refletir sobre os questionamentos que tem no final dessa página, no final do texto da página, tem algumas perguntinhas lá para a gente refletir. Não precisa escrever nada, tá? Eu só quero que vocês leiam, reflitam, porque o nosso próximo encontro ao vivo, nós vamos fazer uma atividade e eu vou começar questionando sobre esse texto. Beleza? Então, na nossa próxima aula, nós vamos fazer uma atividade prática, certo? No nosso próximo encontro ao vivo, segunda-feira que vem, a gente vai fazer uma aula prática. Então, eu quero que vocês façam junto comigo, tá? A professora vai fazer para mostrar para vocês, mas seria muito legal se vocês fizessem junto comigo. Então, quem conseguir os materiais, ótimo, show de bola, tá? Então, além disso, eu quero essa atividade prática, vocês devem fazer, porque é uma atividade que eu faria com vocês em sala de aula também. E são materiais bem fáceis de conseguir, acredito que todo mundo vai conseguir esses materiais, tá? E é uma forma de avaliação também, beleza? Então, eu conto com vocês no nosso próximo encontro ao vivo para a gente realizar essa atividade, essa aula prática, beleza? Vocês vão precisar o seguinte, a gente vai fazer um filtro de água improvisado. Eu coloquei ali em casa improvisado por quê? Olha só, as orientações da montagem desse filtro tá lá na página 569 do livro 2 de vocês, tá? Vocês vão confeccionar um filtro e vão anotar no caderno os procedimentos que vocês realizaram, ou seja, o que vocês fizeram, que materiais vocês utilizaram, se vocês cortaram a garrafa, se usaram uma garrafa, se usaram outro material, vocês vão me contar esse procedimento, tá? No caderno de vocês. E o tipo de separação que vai acontecer ali, né? Desses que a gente viu, qual o tipo de separação que está envolvido nesse filtro, beleza? Vocês vão responder as duas questões que tem lá na página 569, tá? Sobre essa atividade. E eu quero que vocês tirem foto com o filtro de água pronto e do caderno com as anotações e me enviem as duas fotos via clipe, beleza? Olha só, essa atividade é o nosso compromisso dessa semana, beleza? Então, semana que vem eu quero ver isso pronto, beleza? Então, o nosso prazo é até semana que vem, tá bom? Até terça-feira que vem. Na terça-feira a gente vai fazer isso, beleza? Então, vocês façam essa atividade, montem o filtro de vocês. Se tiverem alguma dúvida, me mandem clipe que eu respondo. Até quarta-feira, meio-dia, eu ainda consigo acessar o clipe, eu respondo vocês,
beleza? E qualquer dúvida daí, além, se caso não responder pelo clipe, vocês podem me mandar e-mail, tá bom? Façam esse compromisso, tá bom? Terça-feira, todos os filtros têm que estar prontos, beleza? Vai ser bem legal a aula. Não faltem e façam essa atividade. Lá no livro de vocês, ele pede cascalho. Cascalho é qualquer material maior, grande. Pode ser pedra, pode ser brita, pode ser pedaços de serragem, pode ser qualquer material grosso, tá? Vocês usem a criatividade de vocês. É claro que vocês não precisam sair de casa para comprar nada. Às vezes, na própria rua de vocês, ou próximo da casa de vocês, vocês já conseguem esses materiais. Isso se vocês não tiverem já em casa, né? Então, não é nada, não precisa sair para comprar, tá bom? Se não tiver todos os materiais que pedem, não tem problema, ok? Tentem achar. Se não achar, façam com o que vocês têm. E usem a criatividade de vocês. Tá? Vocês podem utilizar bolinha de gude, vocês podem utilizar um outro material que vocês tenham que possa substituir o que está pedindo no livro também. Beleza? Bom, usem a criatividade de vocês e a gente vai se falando. Belezinha? Então, até a nossa próxima aula. Até mais!